Bom, então hoje a gente vai aprender então como fazer o plantio correto de uma muda de citros, de laranja, de pocã, etc, certo? A primeira coisa a ser observada na muda é se ela possui ou não, aqui na região do enxerto, essas brotações que são advindas do porta-enxerto, certo? Porque a gente precisa retirar esse broto aqui, porque senão ele vai competir com a copa. É fácil de identificar o ponto de enxertia, em que geralmente a gente vai ter esse pequeno corte aqui. Daqui para cima, então, a gente tem a cultivar copa, que nos interessa, e daqui para baixo é todo do porta-enxerto. Então a gente vai fazer essa desbrota, certo? Se tiver mais broto, pode retirar sem problema nenhum, tá bem? Feito isso, então, agora a gente vai fazer o plantio dessa muda. Uma coisa que a gente deve observar, né, em relação ao plantio, é a cova que deve ser feita, ou como a gente chama de berço, tá? Muitos produtores, mesmo fundo de quintal, fazem uma cova muitas vezes muito rasa, apenas o tamanho do torrão, que é simplesmente um buraco em que a muda vai simplesmente caber aqui, não é? Vai retirar a sacola e fazer o plantio. Por que essa forma de fazer o berço é errada? Se a gente reparar, quando a gente faz a preparação do buraco aqui, do berço, reparem que quando se cavoca, as paredes do berço, ela fica uma parede compactada e é um espaço muito restrito. Então, esse espaço restrito com essa compactação, o que vai causar na muda? Ela vai impedir ou pelo menos atrasar com que o sistema radicular dessa muda se desenvolva de forma adequada. Então, muitas vezes você vai fazer o plantio dessa forma e a tua muda vai demorar a crescer, demorar a produzir fruto. Você vai dizer que é uma muda ruim. Não, muitas vezes somente a preparação da onde ela vai ser colocada não foi adequada, certo? Um outro erro que o pessoal comete muito é em relação à adubação nesse mesmo tipo de cova, né? Em que acaba fazendo então uma adubação muito restrita numa área muito restrita. Isso pode causar uma salinização dessa região, que também vai dificultar o desenvolvimento do sistema radicular, né? Ou ainda, essa super adubação que fica concentrada nessa pequena região vai impedir com que a raiz se desenvolva mais. Então ela pode sofrer com falta d'água, ela pode sofrer um monte de outros problemas advindos disso aqui, certo? Então esse tipo de cova não é o mais indicado, certo? Como então que a gente deve preparar a cova de maneira adequada? A gente vai fazer então, geralmente, uma cova, um berço aqui, de mais ou menos 60 por 60 centímetros de largura, não é? Um pouco mais, um pouco menos, não é? Até 1 metro, tanto faz. Por mais ou menos uns 30 a 40 centímetros, tá? Por quê? Porque isso aqui então vai melhorar com que o sistema radicular então consiga se desenvolver de forma mais adequada. E reparem que o fundo do berço, ele também tem que ser mexido. Então, você vai fazer esse berço aí com 60 centímetros, 40 a 60 centímetros, mas ainda deixando mais uma parte do fundo, mais uns 5 a 10 centímetros, também revolvido. Que isso vai melhorar então o desenvolvimento radicular, tá bem? Então a gente vai fazer a colocação da muda aqui, vamos fazer então a retirada da sacola, tá? Normalmente a gente faz um corte na parte do fundo da sacola, tá? Aqui a gente consegue ver também se a gente tem alguma formação, algum enovelamento de raiz, tá? Isso aqui também é um problema, por quê? Porque se a raiz estiver muito enovelada, ela também vai dificultar o desenvolvimento da raiz, tá? Mas o ideal é que ela esteja que nem esse aqui, ó, no iniciozinho do enovelamento, que aí a gente não precisa cortar, tá? Se a gente tiver que cortar esse sistema radicular, ele é prejudicial, por quê? Porque a gente está fazendo ferimento nessa raiz, que pode entrar doença posteriormente, certo? Cortamos o fundo então da sacola, agora é só a gente fazer a retirada desse torrão. Quanto menos se conseguir mexer esse torrão aqui, que a raiz fique mais intacta possível, melhor, certo? Bom, então aqui a gente já iniciou então a colocação da terra ao redor da muda, né? Mas reparem que a gente não colocou toda a terra. Por quê? Porque agora a gente vai fazer então a adubação dessa área aqui, tá? Por que a gente não faz em cobertura? Porque se a gente colocar todo o adubo na cobertura, ele vai demorar muito tempo para descer. Então aqui a gente vai fazer uma distribuição
desse adubo ao redor da muda. E não somente muito próximo da raiz, tá? Para não ter os mesmos problemas que eu falei antes. Inicialmente a gente vai colocar o calcário, tá? O calcário ele vai servir para correção desse pH, não é? Do solo, mas também disponibilizar cálcio e magnésio para a muda, certo? O calcário ele é o mais problemático, é o que mais demora para diluir e liberar os nutrientes, certo? Então ele vai agir aqui durante quase a vida toda da planta, certo? Bom, aqui a gente vai colocar em torno de 500 gramas, não é? Numa área de uns 2 metros quadrados. Por que 2 metros quadrados? Porque é a região da raiz que vai ser ocupada, né, durante toda a vida útil da planta. Então, novamente, a gente não coloca apenas ao redor da muda, e sim numa área maior, tá bem? E por que essa quantidade por metro quadrado? Que é mais ou menos 2 toneladas por hectare, né, que é o que se usa de uma maneira geral, principalmente quando a gente não tem uma análise de solo bem definida, né, ou uma análise de solo realizada. Então a gente coloca uma quantidade razoável, que não seja muito, porque pode trazer problema, mas que também não seja muito pouca, a ponto de não fazer efeito nenhum para a planta, certo? Agora aqui então só mostrar como é feita a aplicação. Além do calcário, a gente vai colocar também outros adubos, tá? Que seria os que a planta mais necessita, que geralmente são nitrogênio, fósforo, potássio, não é? Que são os principais elementos, além de alguns micronutrientes, tá? Os macronutrientes, o NPK, é muito comum o produtor encontrar nas casas agropecuárias, né, o produto já formulado ou em separado, né? Aqui no caso a gente tem uma mistura de todos eles, né, mais ou menos 100 gramas por também essa área, mais ou menos 2 metros quadrados, né? Esses aqui são mais solúveis em relação ao calcário, né? E esses aqui então que são o adubo que pode causar maior salinidade, principalmente o cloreto de potássio, né, que é o mais comum, que é aquele rosinha, né, que o pessoal encontra por aí, granulado, certo? Aqui também, então, vamos fazer a aplicação. Essa adubação de NPK, aqui a gente faz para a implantação, mas a gente vai precisar de doses ainda desses nutrientes ao longo da vida da planta, certo? Aí é ideal você ver mais ou menos o estágio da planta, o desenvolvimento dela, para calcular mais ou menos a quantidade, certo? Também na implantação, a gente vai fazer a colocação, então, dos micronutrientes. Por que eles são chamados de micronutrientes? Porque a planta demanda uma quantidade menor deles, mas ainda assim eles são essenciais para o desenvolvimento da planta, certo? Esses elementos, pela planta precisar de uma quantidade menor, tem que tomar muito cuidado na sua colocação, porque se a gente colocar uma quantidade muito grande, pode acabar acontecendo uma toxicidade para a planta, certo? Então tem que tomar cuidado com a formulação que se encontra por aí, com a concentração desses elementos, né, no produto utilizado, tá bem? Nesse caso, quais são os principais nutrientes que a gente precisa desses micronutrientes? Principalmente zinco e boro, tá? O zinco é uma das deficiências mais comuns de nutrientes que a gente encontra na região, tá? Ele vai causar uma clorose internerval, não é? Que a pessoa muitas vezes vai confundir com uma doença, mas na verdade é uma deficiência de nutriente. E por que essa deficiência ocorre muito? Por conta da formação dos nossos solos. Nós temos solos pobres em zinco, então é muito comum essa deficiência aparecer em toda a região, mesmo em fundo de quintal. Tá bem? O boro, por que ele é importante? O boro ele vai funcionar muito no momento da floração, do pegamento do fruto, não é? Então a gente precisa desse elemento. Se a gente não tiver adequadamente no solo, depois a gente pode fazer a aplicação, mesmo foliar, para suprir a demanda desse nutriente, tá bem? Também a gente vai fazer, agora com mais cuidado, porque é uma quantidade menor, para a gente fazer uma distribuição adequada. Esses torrões a gente pode retirar, apesar de que com o tempo eles vão ser desmanchados, né? Tem que tomar cuidado para não retirar todo o adubo, né, que foi aplicado ao redor. Então a gente pode fazer uma mistura leve aqui, né, para fazer a colocação.
Depois de colocada a muda e colocada toda a terra, a gente precisa fazer o que a gente chama de coroamento, tá? Que é simplesmente deixar as bordas desse berço um pouquinho mais levantadas, tá? Por quê? Porque depois a gente vai fazer um molhamento dessa muda. Se a gente não fizer esse coroamento, o que vai acontecer? Essa água vai acabar escorrendo desse berço, né? E não vai ser aproveitada, tá bem? Pronto, agora então é só fazer o molhamento dessa muda. Tomar cuidado para que não se jogue a água toda de uma vez, porque senão não vai ter infiltração, vai ter o escorrimento dessa água, tá? E além disso, não jogar uma água com uma pressão muito forte, porque senão vai causar uma compactação dessa parte superior, certo? É em torno de 10 a 20 litros de água. Esse processo vai ser repetido durante uma semana até 14 dias, dependendo da época do ano. Agora, para finalizar, né, a gente precisa fazer a poda dessa muda, tá? Por quê? Algumas mudas, como essa aqui, ó, ela já vem mais ou menos pré-formada, né? Mas algumas mudas que vêm com uma haste única, a gente precisa fazer uma poda em mais ou menos uns 30 a 40 centímetros acima do ponto de enxertia, né? Para quê? Para estimular o crescimento das brotações laterais, né? Se a gente não fizer isso, a muda ela também vai demorar mais para brotar por conta da dominância apical. Dessa forma aqui, a gente estimula com que essas gemas laterais aqui se desenvolvam mais rapidamente e a copa se abra. Depois do plantio da muda, quais os principais problemas que podem acontecer? Pode ocorrer algumas doenças, mas o principal problema é com formiga, especialmente formiga cortadeira, não é? Formiga cortadeira geralmente vai sair no período noturno, você vai dormir com a muda bonitinha, no outro dia você vai lá, vai estar só o talo, as formigas cortaram todas. Então você pode estar utilizando algumas iscas, alguns inseticidas que são formicidas que são granulados, que você pode colocar ao redor, ou ainda algumas armadilhas que também são eficientes, que podem ser utilizadas então para evitar esse tipo de problema, tá? A formiga, ela vai atacar durante todo o primeiro ano da muda, ela pode acontecer, então não pode descuidar, não é? Porque senão você pode acabar perdendo ou atrasando o desenvolvimento da sua muda.